Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Você está aqui no primeiro episódio do Arqueojogos. Bom, se você não escutou o nosso episódio de apresentação, eu sugiro que você volte um pouquinho ali, 20 minutinhos só para entender a proposta. Mas se você não quer ouvir ou você já escutou, então eu sou aqui Guilherme Toledo. Estou aqui ao lado do meu amigo Lucas Bleicher. Tudo bom, Lucas? Opa, tudo beleza? Hoje nós vamos começar para valer, nossa proposta. Como nós havíamos falado, então vamos sempre trazer cada um aqui um jogo e nós vamos simplesmente conversar sobre isso, aí contar nossas experiências com esse jogo e ver o que sai de papo além disso. Como a gente não tem ainda comentários, nós vamos simplesmente conversar e depois deixamos para o próximo aí para responder aí a participação de quem ouvir. Então, sem muita demora, vou passar aqui a palavra para o Lucas. E aí, Lucas, qual vai ser o teu jogo inaugural aí, para começar aí nossa temporada? Opa, então minha escavação arqueológica de hoje aqui vai ser um jogo dos anos 70 chamado Conspiracy. Na apresentação lá você comentou que você jogava Magic, né? Magic foi nos anos 90, né, que apareceu, né? Então, assim, isso. Comigo foi um pouco diferente, porque nos anos 90, assim, eu quase que passei, assim, ignorando completamente a existência de jogos de tabuleiro, né? Mas uma coisa que é mais ou menos da nossa geração e vai lembrar que até houve uma época nos anos 80, né, que a Grow publicou, né, alguns jogos que ganhavam lá o Spiel des Jahres, né, que é um prêmio, né, na Alemanha, que muitos dizem que foi o que incentivou aí a melhorar a qualidade dos jogos modernos. E apareceram alguns jogos aqui, né, e um deles, né, assim, se for talvez o único jogo assim da minha infância que eu acho que sobreviveu bem assim ao teste do tempo, era um jogo chamado Top Secret, né? Você já jogou esse aí? Com certeza. Muito bom. É muito bom, né? Não é legal de jogar junto aquele monte de primo, né? Que faz aquela farra toda, que é um jogo que você tem. É um jogo que eu acho legal, porque o cara, né, que é o Kramer, né? Que o cara fez El Grande, aí tem vários jogos muito bons aí. Quase tão, né, prolixo aí quanto o Knizia aí, deve ter centenas de jogos lá. E ele pegou uma mecânica que é a coisa, né, mais sem graça do mundo, que é o roll and move, né? Você joga o dado e vê o que faz o que o dado manda. Mas ele fez disso de uma forma interessante, né? Na verdade, tem um monte de agentes secretos ali no tabuleiro. Quando você joga os dados, você pode usar, né, o número que você obteve para mover com cada um deles, né, do jeito que você quiser. Não, esse aqui eu vou andar com 3, esse aqui 2, tudo. E todo mundo tem uma carta escondida, né, que é o seu agente secreto. Quando você vai reorganizando ali, na hora que chega numa posição especial, todos os marcadores, né, para cada agente secreto que estão do lado em volta do tabuleiro, eles andam de acordo com a posição deles. Então você tem que ir andando para frente com o seu de um jeito que não dê muito na cara, que senão o pessoal vai perceber que é o seu e vai começar a avacalhar o teu jogo, né? Então, assim, me diverti muito aí nos últimos 40 anos, quase, não, um pouco mais de exagero, mas quase isso, né, com esse jogo, né? E então, assim, para mim é um dos jogos dessa época que realmente, assim, até hoje é bacana, né? Assim, acho que as coisas que a gente jogava aí quando era criança, nem tudo a gente jogaria de novo hoje, mas esse é um que ainda topo. E assim, eu acho que é meio que quase consenso, né, que essa coisa, né, dos jogos modernos e tudo foi uma coisa que, em geral, bombou mesmo nos anos 90, né? Você falou aí do Magic, mas é a mesma época do Catan, do Arte Moderna, né? Tem várias coisas que apareceram aí nessa época. Mas tem, né, de vez em quando a gente fica sabendo de algum jogo aí que veio bem antes disso, né, e estava meio que à frente do seu tempo, né? E é o caso desse jogo que eu vou falar hoje, que inclusive, assim, não foi, né, só para comentar aí o que eu jogava quando era criança, que eu falei Top Secret, porque é um jogo que também, né, tem a ver com agentes secretos aí, né? Então, esse jogo, né, o Conspiracy, ele foi desses jogos que tiveram vários nomes, né? Na verdade, o primeiro nome dele chama Sigma File, né? Saiu pela uma empresa super tradicional na Inglaterra, chama Gibson, lançou o Civilization, né? O Diplomacia, né? Aí depois ele saiu com outros nomes, né? Saiu como Dossier X, Agent, né? Mas aí acabou ficando mais conhecido como Conspiracy, porque foi o nome que saiu na Milton Bradley, né? Que é aquela mega empresa americana assim, de jogos que vende em supermercado, tudo. Isso, né? Essa edição deles foi ainda nos anos 80, né? Em 82, né? Em 90 saiu uma chamada Casablanca, né, que inclusive com o tema do filme Casablanca, né, você tem lá o café do Rick, né, tem um aeroporto lá e tudo, que inclusive foi a edição que eu consegui pegar. E mais recentemente, inclusive, saiu uma reedição, né, com novas mecânicas, assim, isso aí foi uma revisão mesmo do jogo, assim, praticamente uma reimplementação com o cara que fez o... Rob Daviau é o do Pandemic, né? Isso. Pandemic Legacy, né? Então, ele deu uma renovada aí, porque tem uma editora, eu acho que chama Restoration Games, que a ideia é caçar esses jogos assim que desapareceram, né? E que eles acham que merecem uma segunda chance, né? Nas palavras deles. Aí. Então,
Tem várias coisas legais que esse pessoal faz. E eu já ouvi falar, né? Eu já nem me lembro como foi que eu comecei a falar disso, mas acompanho muita coisa ali no Board Game Geek de gente que gosta dessas coisas meio obscuras, mas interessantes, né? E como sendo um jogo, assim, muito interativo, né? E muito diferente, assim, do que se fazia. E mesmo sendo um jogo aí que vai ter, né? Tá fazendo aí 50 anos, né? Ainda é, né? Muito interessante. E a ideia do jogo, assim, é super simples, né? Você tem um tabuleiro que, dependendo da edição, é um mapa mundi, né? Algumas é uma cidade, assim. Esse que eu tenho, né? Que é o Casablanca, né? Que saiu pela Amigo Games. É como se fosse, né? O mapa de Casablanca mesmo, né? Você tem os prédiozinhos lá, típicos do Marrocos. E você tem 8 agentes secretos, né? No jogo. Então, no começo do jogo, você tem 4 bases, uma em cada canto do tabuleiro. Cada uma começa com 2 agentes secretos. Só que você não tem o seu agente secreto. Não é nenhuma questão de assim, como tem no Soft Secret lá, que eu tenho, o meu é o vermelho, mas ninguém sabe que é o vermelho. Na verdade, o que você tem é um caderninho, né? Isso que é bacana, né? Você ganha assim, um caderninho que você pode fechar ele. E tem um bloquinho que ele tem um monte de valores em dinheiro, assim, no canto, que você vai riscando e colocando no nome dos agentes, né? Então, a primeira coisa que você faz, né, antes de começar o jogo, cada um escolhe um certo valor, você tem 10 mil, né, para pagar lá os seus agentes secretos e você coloca no fulano. Agora eu vou botar aqui 500 no azul, né? E você faz isso, né, secreto ali no teu bloquinho. Cada um faz isso, né, escolhe um, coloca um dinheiro ali e aí o jogo começa em si. No meio do tabuleiro tem uma mala e essa mala, né, nas regras originais, aí o teu objetivo é trazer aquela mala para a tua base. Você faz isso controlando os agentes secretos, né? E você pode controlar qualquer um, só que qualquer pessoa da mesa pode vetar a tua ação. Então, assim, você escolhe lá, eu vou pegar o roxo e vou mover para esse lado aqui. Aí, né, eu tô jogando você e você me fala, não vou deixar você fazer isso, não. Aí, pô, você está pagando quanto para ele não fazer isso, né? Não, dou 500 para ele não ir. Aí você vai lá, confere no teu caderninho se você tem pelo menos 500 lá para mais que isso, né, para passar, né, a ameaça do sujeito que te vetou. Eu falei, não, 500 eu cubro aqui. Aí eu falei, não, então eu dou 600. Não, 600 eu ainda cubro. E você vai aumentando até onde der. Não vale a pena você falar, né, o teu máximo que você já investiu naquilo, porque é uma informação importante você saber quanto você botou em cada um dos agentes, né? Uhum. Então, uma hora alguém vai desistir, né? Se o cara conseguiu vetar, porque tinha mais dinheiro ali, ou o cara que tentou o movimento desistiu mesmo, não vale a pena continuar, o cara só perde a vez, né? E o jogo continua. Se não, né, ele faz lá o movimento, né? Termina o movimento. Essa é uma das ações. A outra, né, é você colocar mais dinheiro, né? Você vai fazer isso várias vezes ao longo do jogo, né? Você começa aí com os seus 10 mil e à medida que as coisas vão se movimentando ali, você vai vendo, opa, acho que tá mais interessante eu botar mais dinheiro no vermelho ali, que ele vai ser útil para mim daqui a pouco. Então, nesse momento, se você escolheu a ação de botar dinheiro, aí, né, durante o jogo você bota quanto quiser em quantos agentes quiserem, né? Só na jogada inicial que você bota em só um. Aí você faz isso, né? Pega lá a caneta, né? Bota lá, risca o dinheirinho, coloca lá no cada um deles, né? E a terceira, essa é a mais maldosa de todos, né? É você, no manual original, é blow the cover, né? Você vai desmascarar ali um agente secreto, né? Ou vai eliminar ele do jogo na prática, né? Então, assim, se tem 2 agentes secretos na mesma posição do tabuleiro, tá o roxo, né? E o amarelo ali. Aí eu vou eliminar o amarelo aqui. As outras pessoas, né, começando de quem vem depois de você, elas podem dizer, não, eu não quero que você faça isso. Boto R$1.000 para você não fazer isso. Nesse caso tem que ser pelo menos 1.000, porque o assassino de aluguel, né, ele custa R$1.000, né? Então toda vez que você elimina alguém do jogo ali, além de você ter que ter 1.000 para fazer isso, né, e os outros só podem vetar com pelo menos 1.000, se você conseguiu de fato eliminar alguém do tabuleiro, você vai lá no teu caderninho, risca 1.000 do dinheiro que você já colocou nele. Você não pode pegar do dinheiro que você ainda não gastou, não. Você já tem que ter pelo menos 1.000 para conseguir tirar alguém ali, né? Conseguindo isso, o cara sai do jogo, todo mundo que torrou seu dinheirinho lá para investir no cara perdeu esse dinheiro, o dinheiro já era, né? E o interessante, né, é que assim, o dinheiro do pobre coitado que sai do jogo não vale nada. Só é decidido pelo que está tentando fazer isso, né? Então, não adianta você... É uma coisa que às vezes o pessoal, vou começar o jogo aqui botando meus 10 mil no vermelho, que daí ninguém bate ele. Não adianta, porque, enfim, esse pessoal só não vai vetar o movimento, mas se alguém chegar lá e for matar o vermelho, né, o que conta é o dinheiro de quem for fazer isso, né?
E aí o jogo Nossa. vai nisso, né? Então, assim, no começo fica meio sem sentido, né? Estou aqui, me vendo as coisas, não sei muito bem o que estou fazendo. De repente vira uma brigaiada incrível, assim, né? Porque todo mundo querendo barrar os outros, né? E vendo quem consegue pagar mais dinheiro. E aí, quem que ganha o jogo? Essa é uma coisa legal, porque o original, ele era para 2 a 4 jogadores, né? Então, lembra que eu falei que o setup inicial do jogo, você tem 4 bases, né? Uma em cada canto ali do tabuleiro. No meio tinha a mala, né? Então, cada jogador ele ficava com uma das bases, né? Então, no meu tabuleiro lá, que é Casablanca, né? Então, um jogador fica com o café do Rick, outro com o hotel, um com o aeroporto, com a delegacia de polícia. E aí, uma vez que um agente consegue trazer a mala para a sua base, você ganha o jogo. Então, eu joguei assim, né? Minhas primeiras partidas foi com isso, né? Com 4 pessoas, né? E nosso jogo foi incrível, assim, porque uma vez que você joga a primeira e vê como funciona, né? Você pega a maldade do negócio e aí a segunda já é completamente distinta. É um jogo que cada vez que você joga, assim, acontece uma coisa completamente diferente, né? E aí, ontem, né? Até tive a disponibilidade de estar com um monte de gente para jogar. Eu tentei a de 8 pessoas, né? Então Isso. você tem regras para 2 a 4, mas você pode jogar até com 8, né? E aí tem regras para de 5 em diante, que passa a ser o seguinte, é mais maldoso ainda. De novo, né? O jogo termina quando uma mala chega na base. Só que só tem 4 bases, né? Como é que você faz isso com 8 jogadores? Aí que tá a maldade. O jogo termina quando, né, a mala chega numa base, mas como não tem base para todo mundo, ganha o jogador que mais tem dinheiro no agente que levou a mala para lá. Então, não bastasse o fato de ter toda aquela coisa, né? Não, será que eu estou, né, conseguindo pegar o cara lá e tudo, né? Será que eu tenho dinheiro para bater o outro? Ainda tem essa coisa de você estar lá deslocando e você não sabe se realmente foi você mesmo que botou mais dinheiro no cara que está levando a mala, né? Então, deu uma Sensacional. situação assim espetacular ontem, né? Tava, final do joguinho já tinha morrido um pessoal, né? E aí tava lá com 2 na boca da base ali. Um cara tava super achando que tinha ganhado o jogo, que tinha botado um dinheirão no outro, e de repente foi o outro que carregou a mala e eu tinha mais dinheiro que os outros lá e ganhei. Então é Muito um jogo bom. assim divertidíssimo, assim. Eu acho que eu tava comentando o Top Secret, né, que assim, já acho um jogo divertido, é bem mais simples assim. Esse eu acho que leva aí as últimas consequências dessa coisa de você fazer as coisas, né, escondido, né, blefar, fazer aquela coisa do desafio mesmo, né? Não, boto 1.000, boto 2.000 e tudo e ver como anda. Então, super recomendo aí. E esse é um jogo que, assim, ele ficou muitos anos fora de catálogo, apesar de ter tido várias versões, né? Então, pelo menos é um jogo que não é difícil de encontrar segunda mão, né? Porque saiu por várias editoras e tudo, né? Foi até naquela época que anunciaram que ia acabar o BGG Marketplace lá, e não, já que vai acabar, eu vou pegar alguma coisa aí, né, que eu sei que vai ser muito difícil eu conseguir. E aí eu peguei esse, né? Foi bem bacana. Mas saiu essa edição nova que eu não joguei, né? Mas tem essa versão nova do Hobby da Avial aí que ele inclui uns poderes especiais para os agentes secretos. Tem uma regra a mais para terminar o jogo, né? Isso eu não sei mais ou menos como funciona, não, mas pelo menos agora tá bem mais fácil aí de conseguir o jogo. Deve ter dado uma modernizada nas regras, né? Isso é. É, Uhum. é que só disso você falar, eu já ia te perguntar, né? Quanto tempo pode demorar? Deve ser bem variável, né? Isso. É uma coisa que foi interessante, que no primeiro jogo a gente não sabia muito da maldade, né? Então, assim, foi super rápido. Esse bobeado deve ser coisa de uns 15 minutos, assim, né? Porque Olha só. fica naquela, não sei o que eu faço e tudo. Ou pior, né? Essa de você achar, não, vou enfiar um dinheirão aqui no sujeito, porque eu tô confiando nele. Aí você vai lá, bota 5.000 no caboclo, né? Aí chega o outro lá com 1.100 já mata, né? E aí você perdeu aquele dinheiro todo, né? Então, na segunda, como todo mundo estava mais cheio da maldade ali, né? Então já durou um pouco mais, né? Mas ainda assim é um jogo curto, assim, é um jogo de, sei lá, no máximo 1 hora, mesmo com 8 pessoas, assim. Até porque o dinheiro, pelo que eu entendi, a economia é fechada, né? Não entra mais dinheiro no Exatamente, jogo, não né? entra mais dinheiro. Todo Ah, mundo então. começa com 10 mil e assim. Tem um pouco do AP ali, né, de você sabe, ficar pensando onde você vai colocar o dinheiro, né? Porque a parte de movimentar, né, e tudo já é mais tranquila, né? O teu objetivo é pegar a mala e levar para base, não tem muito como variar, né? Assim, não é um mapa muito complexo. Agora, onde você vai botar o dinheiro é o que mais leva as pessoas a ficarem se perguntando, mas é uma coisa que uma hora acaba, né? Então, assim, Uma hora acaba, aí as então decisões vão aí não tem afunilando, né? jeito. É. Ah, é sensacional. E é o que você falou ali antes, né? À frente do tempo, né? Já estava Sim, mexendo sim. com essa questão de você não ser dono de tudo, né?
Exato, né? Que são esses elementos que a gente gosta nesses jogos Uhum. geralmente econômicos. Nunca esperaria que ia ter um jogo desse. Pois é, não, e é um E a jogo. negociação é aberta, assim, pode negociar tudo, assim, você pode negociar, pô, te pago X pra você não fazer isso, dá pra, ou É, é só na hora do ela é aberta, assassinato? mas é assim, é na ordem, né? Então, assim, cada vez que o cara resolve, ele anuncia que vai fazer um movimento ou que vai, né, tentar matar ou eliminar o outro agente, aí a partir do cara que está próximo da tua vez, aí ele decide se vai fazer ou não, né? Em geral, acaba que, Entendi, assim, não são, né, nunca vai ser muita gente que vai querer, né, desafiar a coisa, então anda rápido, né? Mas entendi. tem que ser na ordem, né? Então, a princípio, né, quem está depois de você que pode vetar primeiro o movimento. Ah, entendi. Esse aspecto de negociação, para mim, de poder ter essa influência, eu acho genial, porque sei que é bem controverso, né? As pessoas tendem a não gostar muito, porque, enfim, né? Você pode gerar situações meio chatas na mesa, dependendo com quem tá na É, mesa, né? Mas aí eu não entendo muito esse universo, porque eu não sou muito de ficar jogando com pessoas diferentes, sabe? Então, eu sempre jogo com as aham, mesmas pessoas todos esses anos. Então, pra sim. gente funciona e é uma maravilha, a gente adora, né? Exato. Eu gosto muito. Então, sempre que eu vejo, eu acho uma possibilidade gigantesca de você pegar aquilo que a gente falou no nosso episódio de apresentação, que é, olha a variabilidade que surge isso, né? Porque Uhum, dependendo do que você está fazendo, as pessoas se adaptam e a pessoa se adapta ao que você faz. Você vai gerando pensamentos em diversos níveis, né? Eu sei o que ele sabe, mas será que ele sabe que eu sei o que ele sabe? E é exatamente. isso. E é aí que a coisa vai muito longe, né? Muito bom. Então, e não é um. Não, sem querer desmerecer nada, mas não é um party game, né? Não, não. Aliás, esse era até um outro coisa que eu ia comentar, assim, porque é uma dificuldade que eu acho que todo mundo tem, né? Assim, encontrar jogos que funcionam para muita gente que Nossa, não muito sejam difícil. party game, né? Assim, né, nada contra, assim, gosto de party game também, mas Eu não gosto, eu não vou fingir. Assim, quando eu tinha essa situação, né, de ter muita gente, né, o pessoal comenta, não, a maioria dos jogos é para 4 pessoas. Na verdade, esse é um problema que eu não tenho, assim, porque eu tenho vários jogos para 5, até para 6 pessoas, jogo estratégico mesmo. Agora, passou disso, aí realmente é complicado, né? Poxa, Então, assim, se fosse 7, né, eu ainda tenho um que eu acho bacana, que é o Fearsome Floors. Você já jogou? esse nunca joguei. Cara, ele é um jogo do Freedom Freeze, né? O Hum, cara lá do Power Grid, que é assim, a premissa muito esdrúxula, que também é um jogo simplesinho, assim, que você tem um tabuleiro que é um retângulozão imenso, assim, né, com várias posições, né, assim, uma matriz ali, que por um lado, uma extremidade do tabuleiro, entra um time de bonequinhos, cada um tem um timezinho desse, e na outra você tem que levar eles para outro lado. Só que tem um monstro que começa do outro lado, né, e ele é controlado de acordo com o que ele vê, né, então assim, cada vez que todo mundo faz os seus movimentos, você vira a carta do monstro para ver quantos passos ele vai dar. Então é uma coisa que assim, a única coisa aleatória é o número de passos, mas o resto é determinístico, né? Então assim, se ele não vê nada, ele continua andando para frente. Se tiver um bonequinho do lado dele, ele vira para aquele lado e continua andando até completar o número de passos. Então assim, é um jogo que não é pare, né? Assim, ele tem a estratégia de você planejar assim, colocar os teus bonequinhos justamente para o monstro comer os bonequinhos dos entendi. outros, né? Você vai lá e diz, né? Bota ele para desviar o caminho, né, para ir na tua direção, só que na hora que ele tá na tua direção, de repente ele fica andando mais perto para onde tem um outro e vai lá e come o outro, né? Então é Que um jogo bem legal. interessante assim também. E eles jogam até 7, né? Obviamente é um jogo que assim, é um problema, eu acho que boa parte dos jogos, né, que tem essa coisa de que ele vai do super estratégico pro super caótico, né, dependendo da quantidade de jogadores, né? Então assim, quando Ah, você isso é joga bem com comum. 7, ele fica meio bagunçado, é difícil você planejar as suas jogadas, né? Uhum. Mas ainda assim, né? Já joguei com 7, tudo. Mas o Conspiracy funcionou Ele de vai até um em 8, 8. bicho. É, E funciona bem em funcionou. 8. Putz, olha aí. Funcionou Isso é um bem. achado, cara. Isso é um achado. Pois é, não, achei Vai ter espetacular. essa barreira que eu não entendo das pessoas, que você falou de escrever no bloquinho, que eu acho que agora com esses enxurrada de roll and write, flip and write, tudo and write, tá Uhum, quebrando o preconceito, né? Porque antes sim. tinha-se o preconceito com isso. Quando começou a tudo ficar muito streamlined, assim, né? Essa estética toda que tem mais no mainstream, e aí você é uma coisa meio que abominável, né? Pois Mas, é. por exemplo, eu gostava muito de um jogo ali, um wargame, que é o Space Empires 4X, né? Pra mim é o melhor jogo de 4x que eu já joguei. E só que você tem uma ficha ali, cara. Você tem que ir anotando também.
E aquilo as pessoas viram o olho, né? Porque, poxa, as pessoas preferiam que fosse umas trilhas, né? Que se fosse uma trilha ninguém ia falar nada, mas teve que escrever, mas eu acho que agora tá começando a quebrar um pouco isso, né? E eu acho Pois que é. também, não sei se você concorda que eu já vi essa palavra. Qual foi o jogo que eu vi isso? Eu acho que foi quando eu joguei Roll for the Galaxy, né? Nem é de escrever, mas que você fazia coisas escondidas assim também. E eu lembro das poucas vezes que eu fui jogar com pessoas diferentes, tá, mas e se a pessoa roubar? Pô, cara, mas daí a E gente joga com outras pessoas, né? joga com outras pessoas, perfeito. Então a gente nem tinha que estar jogando. Mas é uma coisa muito. Aí eu não sei se é síndrome de vira-lata, mas muito de brasileiro, né? Porque eu acho que os europeus nem pensam nisso, talvez, sei lá. Por isso é normal, bota, né? Todo mundo vai respeitar, né? No máximo, alguém vai errar ali na hora de escrever o bloquinho, mas duvido, né, cara? Tá todo mundo se divertindo e. Qualquer coisa a gente faz uma auditoria no final do jogo. Faz uma Se o auditoria, dinheiro né? que saiu ali realmente foi o que entrou nos agentes secretos. Mas, pô, desnecessário, né? Talvez o pessoal hoje resolveria isso com um aplicativo, sei lá. O que eu já não acho, Não, esse é um jogo que daria pra fazer um aplicativo, uma coisa assim. né? Só se alguém tivesse Aliás, medo. você falou essa coisa de escrever, é muito interessante porque esse cara que fez o jogo, né, chama Eric Solomon. Ele é matemático, ele tem doutorado em matemática. E eu não sei se você vai lembrar disso, mas nos anos 80 e 90, era uma época que tinha umas coisas bem, bem legais naquela revista Super Interessante, antes de virar bagunça. Começou a ser, né? Agora a gente virou. No meu tempo era bom, né? Pois é, né? Não, mas assim, tinha um cara que tinha uma coluna sobre jogos de tabuleiro lá, e Olha aí. assim, numa época que praticamente não tinha aqui, né? Então, basicamente, o cara ficava falando do que tinha no resto do mundo, né? E aí, eu tava procurando sobre o assunto, esse cara, né, o Eric Solomon, ele fez uma versão desse jogo, que é uma versão que é um roll and write quase, né? Assim, o jogo não tem um roll, né? Você imprime, né, uma folha de papel, né, que você vai marcando ali a posição dos agentes e o dinheiro que você vai colocando em cada um, que não é exatamente igual ao original não, tá? Assim, porque não tem essa coisa do lugar do bonequinho e tudo, mas é uma versão, né, assim, algo que você poderia, né, numa viagem de ônibus aí, né, faz o papelzinho, né, e vai passando lá para as pessoas, né? Olha, Então, né, nesse estilo mesmo, né? Que era uma coisa comum antigamente, né? Exato. Desses jogos que você aprendia, sei lá, desde um stop, né? Quem nunca jogou. E era uma Pontinho, coisa. você jogava pontinho? Aquele que Jogava você... pontinho, poxa, Eu sempre gostei, cara. Eu tenho até hoje essa coisa com papel, assim, eu gosto muito, Sim. né? E eu acho super legal, né? Tanto que eu tô me aventurando aqui nos roll and write, mas nem sei se é tudo roll and write chama, né? Mas esses que você tem que rabiscar, né? Tô me aventurando em vários aqui, uns mais pesadão pra conhecer. Saiu até um do Twilight Imperium agora, né? Que Nossa. a gente prometeu que não ia falar de lançamento, né? Mas tudo bem. Só pra mostrar como isso realmente chegou pra ficar. Então talvez quebra esse preconceito um pouco com as pessoas de... E outra coisa que às vezes a gente não pensa, né? Assim, tem muitos jogos que os componentes, eles fazem algo que poderia ser feito perfeitamente, né? Com papel e lápis, né? Isso, perfeito. Então, assim, e a pessoa tem que quebrar a cabeça ali pra criar uma mecânica ali, sim. Eu já vi, inclusive, né? Você já jogou o Stephenson's Rocket? Não, esse tá na minha lista da Ele é o vergonha jogo de que de eu não trem do joguei. Knizia, né? Assim, que Sim, eu acho que é o único jogo de trem que ele fez, assim. Knizia, ele gosta de fazer umas coisas diferentes. Super bem falado. Até né? no jogo de trem dele é super diferente, que parece muito, né, outro clássico aí que eu acho que estava à frente do tempo, que é o Acquire, né? Aquele jogo que você tem os hotéis ali, que saiu aqui no Brasil como cartel. E aí um cara, né, botou na seção de arquivos lá do BGG, uma versão, né, não é roll and write, né, porque não tem o roll, né, mas assim, uma versão para jogar no papelzinho ali o Stephenson's Rocket, porque é um jogo que você tem rotas, né, no mapa, que elas nunca se desfazem. Você tem ações, né, que basicamente, né, você pode controlar quantas você tem de cada uma e ir riscando fora, e tem o seu dinheiro, né, então é uma coisa que assim, você pode basicamente imprimir numa folha de papel e jogar, né, numa viagem de avião aí, que você vai colocando lá as posições, né, do trilho do trem e tudo, né. Olha, eu acho que tem muito disso, né, assim, eu acho que tem muito mais jogos que a gente imagina que poderiam ser jogados, né. Poderiam. Tem toda uma comunidade, principalmente do pessoal que joga solo, de uns print and plays, que é isso. Basicamente você imprime uma folhinha e joga, sabe? E tem jogos maravilhosos, sabe? Assim, em termos de design, muito bem feito. Só que tem que quebrar essa barreira de que essa coisa de que, poxa, mas eu queria ter, né, uma coisa mais elegante ali e tal. Eu entendo, acho muito legal quando se criam soluções
para que não tenha que fazer algo assim tão mais rústico, né? Vamos dizer essa palavra. Sim, Mas quando alguém inventa algo é maravilhoso, mas é. muitas vezes tem que se fazer uma ginástica toda para o que você falou. Era muito mais fácil escrever no papel e estava tudo resolvido. O jogo ia andar E muito sem mais rápido. falar, né, assim, a questão do custo, né? Assim, a gente tá Pô, nessa época de dólar absurdo aí, que assim, qualquer uhum. jogo aí, né, novo aí sai aí por centenas de reais. E uma coisa que fizeram agora, né, por exemplo, né, tem um jogo de leilão também bem antigo do Knizia, assim, não tão antigo quanto esse, né, mas mais antigo do Knizia, que é o Dream Factory, né, que é de você fazer filmes, né, que é um jogo bem legal, inclusive, Acho que é o que que saiu saiu, aquele, né? exatamente, saiu como Cine Pipoca, com cartas com componentes, sem mudar absolutamente nada nas regras do jogo, assim, porque dá para jogar perfeitamente como um jogo de carta, porque você Aí, ó, troca os componentes que você tinha normalmente no original por cartas e funciona super bem. tudo bem. É um jogo que saiu, assim, para os padrões de hoje, né, tá até bem barato. Bem barato, né? Não é isso, né? Abrir a cabeça aí. Eu acho que vai ser isso que vai ser o que a gente vai tentar fazer, né? Trazer essas coisas antigas, né? Entender o contexto, né? Poxa, tava numa época que o pessoal jogava Wargame, de Counter e. Não tava nem ligando pra você rabiscar um papelzinho, né? Então isso era de menos, né? Sensacional. Poxa, bela estreia, hein, Lucas? Joguinho que já deu vontade de jogar aqui. É um que eu tava querendo há tempos. Muito bom mesmo. Bom, então tá. Eu vou falar aqui então do jogo que eu trouxe. Esse aqui eu vou. Desculpa aí quem escutou o Mercado de Ações, vou voltar pro mais do mesmo. Vou trazer um 18x para começar, porque eu tô jogando esse jogo há um mês sem parar aqui com meus amigos. Ó, É sempre é bom. o 1849. Ele é um 18x. Gente, quem nunca jogou e não sabe nem o que é, eu vou deixar dois links aqui no post, tá? E tanto aqui. Um é o texto do próprio Lucas, lá na Ludopédia, que é muito bom para explicar. Quem nunca conheceu, se entender um pouco básico. E também a gente tinha feito lá, inclusive, acho que foi o episódio 1, inclusive, do Mercado de Ações, né, Lucas? Que a gente só falou sobre o 18x de forma geral, se Sim, eu não estou enganado. Aí eu vou deixar o link aqui também, porque senão a gente vai falar um episódio inteiro sobre o que é 18x. Então, pois é. se você não souber, quem estiver ouvindo, sugiro ler o texto do Lucas ou escutar o episódio e voltar para esse ponto aqui. Também tem outro episódio ali no Gambiarra Podcast, que eu fui convidado junto com o Pedro, do Guia do Jogador, em que nós três, junto com o Gustavo, temos uma boa dissecada no que é o gênero 18x, então também estou colocando o link aqui na descrição do áudio, né? Então, o 1849 ele é um 18x feito em 98. Vários, 18x são feitos até hoje, mas vários foram feitos ali também nessa época, ali nos anos 90, nessa mesma época que o Lucas disse aí, desse crescimento. Eu tenho uma versão mais bonitinha aqui, que a querida Alba Board Games está fazendo versões mais bem feitas, com uma produção melhor. Esse jogo, inclusive, foi uma recomendação do próprio Lucas, quando ele começou a falar nas primeiras gravações, eu fiquei fascinado pelo conceito do jogo, porque eu não sei se eu falei isso lá na apresentação, mas eu, além de gostar de jogos assim mais complexos, eu gosto muito de jogo punitivo, um jogo que você sofre. Nossa, escolheu bem então, viu? Porque Então esse foi é isso. pra sofrer mesmo. Esse é pra sofrer, Que eu lembro do Lucas falando isso, eu falei, gente, é o 18x que eu preciso. Porque, 18x já é maldoso, assim, na sua maioria, mas esse é tudo sofrido, Tem pouco dinheiro. Então o jogo se passa ali na Ilha da Sicília, na construção ali das ferrovias. E ele tem uma série de diferenças, assim, do modelo original, que deixa ele um pouquinho mais apertado. Então, começando que você tem, assim, um terreno altamente acidentado, Pra quem já jogou sabe que geralmente você vai construindo seus trilhos, mas quando você tem que construir um trilho numa montanha ou passar um rio para fazer uma ponte, sempre é mais caro. Só que nesse mapa é o contrário, é tudo caro e você tenta achar um espaço que você não gasta muito dinheiro. Não, e o pior, nos outros, pelo menos você paga só pelo primeiro trilho. Se você vai fazer um upgrade de trilho, já não paga mais. Nesse você continua pagando. Continua pagando. E aí, aproveitando dessa característica ali da ilha, que é muito montanhosa, ele colocou uma característica nova, que é você ter dois tipos de trilha. Então você tem a bitola curta, que fala? Aqui, não lembro agora. O Rafael nos explicou que ele a gente chamou um maquinista de verdade no mercado de ações uma vez. É curto ou é estreita, Porque é estreita, Bitola estreita, Que é isso, É o tamanho ali, que é construído, os trilhos. E aí você pode construir uma bitola mais curta, que ela é mais barata de construir nesses terrenos acidentados,
porém o trem anda com mais dificuldade. E isso, né, deixa mais barato você construir nas montanhas, mas isso já começa a deixar tudo mais maldoso, porque você quase tem 2 tipos de trilho. E isso, como já não bastasse no 18x, que é uma farra de um bloquear o outro, né, com estações, né, onde não passa aqui, agora você pode bloquear com tipos de trilhos diferentes. O cara tá fazendo toda lá uma empreitada para chegar lá no lugar, você coloca um tipo de trilho diferente, pum, não tem como passar aqui, né? E eu demorei para entender esse uso maldoso, né? Muito legal. Nossa, é terrível. É terrível, terrível. Leva um tempão para consertar aquilo. Mas tirando essa parte da maldade, eu acho Às vezes nem dá, né? Às vezes nem dá. Tem tile que não dá. Mas eu gosto dele. Primeira coisa, ele mistura, né? Para quem já escutou lá, né? A gente falou que tem basicamente 2 escolas, né? Que é o operacional e o mais de mercado. E ele consegue pegar características dos dois, né? De uma forma muito balanceada, a meu ver. Tá? Porque você tem que realmente pensar ali em toda a questão operacional das companhias, mas o mercado é cruel ao mesmo tempo. É muito importante para o jogo. Então, essa parte do mercado que eu mais gosto é que ele é muito baseado em um conceito de 18x que é densidade de shares. O que é isso? Você tem um limite de certificados que você pode ter, né? Você não pode sair comprando ação loucamente das outras companhias. Você vai ter que lá chegar no limite lá de 12 certificados, 11 certificados, geralmente. Então, você vai ter que escolher muito bem a tua carteira de ações. Isso já é uma limitação. Só que para apimentar o jogo, ele criou um conceito de uma share dupla, né? Ou seja, um certificadozinho só que vale por 2 papéis. Ou seja, aquele um certificado só te dá 20% da companhia. Além do presidente, que sempre dá 20%. Mas num jogo tão apertado, você vai precisar arriscar pegar alguma dessas shares duplas, né? Para você ter mais densidade. Ou seja, dentro dos meus certificados, quando eu vou ver em números de porcentagem, né, que eu tenho das outras companhias, eu tenho mais, né? Eu tenho mais densidade ali. Só que para isso, todo mundo conhece, né, a parte mais gostosa do 18x, que é dar um dump na cabeça de alguém, né? E para você poder dar um dump em alguém, você jogar uma empresa que está ali muito mal das pernas, né, que vai ter algum problema, você precisa ter pelo menos 20%, né? Alguém tem que ter 20%. E aí fica essa guerra, porque, poxa, se eu não me arriscar a pegar 20% de uma companhia de alguém, eu não vou ter densidade suficiente para ser competitivo. Exatamente. E aí é um jogo... eu vou falar assim, a primeira coisa que salta aos olhos é o trilho, esse tipo de coisa, mas eu vou te falar que hoje, jogando assim muitas partidas, é o aspecto que eu acho mais interessante. É justamente isso, simples, né? Eu tenho uma cheque dupla que vai forçar os jogadores a se arriscar. E aí é quem se arrisca na hora certa, né? E na quantidade certa que vai ganhar o jogo e vai sobreviver. E como tudo, né? Jogando mais, vai ficando mais claro e a importância de você comprar essas ações na hora certa, na hora de se livrar delas. Eu gosto muito. E vai ter algumas questões que não agradam os mais puristas, né? Os trens andam por hexágonos ao invés de por cidades. Assim, na minha experiência, jogando online ali no 18x Games é muito tranquilo, né? Porque ali não tem segredo, mas mesmo ao vivo, a gente se adaptou muito rápido aqui, né? É muito fácil de contar. Na verdade, é até mais intuitivo, porque a gente está acostumado a contar distâncias dessa forma, né? Pô, anda 8 hexágonos, anda 6 hexágonos. Então isso não foi muita dificuldade pra gente aqui não, tá andando rápido até. Então ele é um jogo apertado, né, como a gente já falou, a grana é curta, você tem que muitas vezes sacrificar a companhia para gerar mais grana, né? Ela tem ainda uma questão histórica que também às vezes chama muito a atenção, mas nem é tão influente no jogo. Tem em determinado momento do jogo tem uma erupção lá do Etna que vai causar um terremoto lá em Messina, né? É engraçado que pega uns desavisados, né? Não tem sofrimento suficiente, né? Não tem isso, eu quero mais dar dinheiro, então você fica nessa escolha, pô, tento me aproveitar desse porque todo mundo vai pensar, eu não vou ir lá porque eu vou esperar o terremoto chegar e aí eu vou investir naquele canto. E aí começa a surgir as questões de interação das pessoas. Bom, se os outros não vão, eu vou, porque eu vou lucrar ali antes, mesmo que exploda tudo, eu só preciso lucrar o suficiente antes que eu perca tudo, né? E aí começa a gerar um monte de situações também que cada partida é diferente. Uma última diferença, assim, que pra mim eu demorei pra entender que que parecia muito sutil, né? Geralmente nos 18x você pode flutuar a companhia, né? Que é você fazer ela começar a alterar de verdade em qualquer companhia disponível, né? E nem se ela tem uma ordem específica, que é sorteada no começo do jogo, né? Então tem um setupzinho variável nisso. Mas o que acontece, né? Para quem já jogou muito 18x sabe que as companhias privadas, elas têm quase que um script, né? Você pega o 1830, o pessoal já sabe de cor salteado o valor que você tem que dar no leilão. E o meta do jogo é você jogar em cima do conhecimento das pessoas sobre isso.
como esse tem essa companhia, essa ordem variável, o que acontece? Dependendo de qual companhia vai surgir, uma é mais perto de um porto, uma é mais nasce numa localidade X, uma é mais cara, o poder de cada companhia privada muda conforme esse setup. Então vão ter companhias privadas que vão ser muito mais interessantes numa ordem específica e outras nem tanto. Então isso também já muda o jogo, que aquele próprio leilãozinho que geralmente é scriptado, você vai ter, peraí, qual que é a minha na mesa, qual que é a ordem das companhias que saíram, então essa aqui tá vantajosa, essa não tá. E isso também tô achando assim maravilhoso. Então, geralmente os conceitos que aparecem mais ali, trilho diferente, o terremoto, né, que é o que chama mais atenção, nem é o que eu mais gosto hoje, sabe? São as coisas bem sutis, né, que são essa questão das shares duplas e essa questão aí da ordem variável, né, que vai influenciar diretamente no valor intrínseco ali de cada companhia privada. Assim, um jogo que eu tô gostando muito, 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 assim, já falei isso em outros momentos, ainda é meu 18x favorito, tá? É o que eu achei o melhor balanço. É mesmo? Achei que era o Ratman? Não, Hasban, assim, gosto, ainda vou falar dele, mas ele rapaz, é um monstrinho à parte, né, assim... Eu acho que ele seria quase o meu euro econômico favorito, cara. Eu vou te falar, porque ele é muito quase... Ele parece um 18x, assim, em alguns momentos. Mas o 49 eu acho que faz do balanço justamente por isso, né? Ele ainda tem essas... Eu sei que você até falou ali no outro que o 18x ainda é muito complexo, mas eu defendo, às vezes, que você pegar as regras de um 1830, 1889, um 18x a pique, é mais fácil que aprender um Vital Lacerda. Sem dúvida, sem dúvida. Eu falei assim, em comparação com o que você estava jogando, falando ali, né? Dos jogos mais simples, né? Mas você pega esses euros pesados assim, nossa, muito mais regra que... E outra, né? São regras que não são intuitivas, né? Porque, muitas vezes. Sei lá, você pega um 18x, faz sentido. A empresa pagou dividendo, ela vai melhorar de valor, né? Ela reteve, né? Ela cai, né? Vendeu ação, tudo. Então, são as coisas que é fácil você fazer a relação, né? Apesar de ser muita regra. Mas realmente. Sem tirar o método Vital, que eu acho que é um cara que ainda consegue fazer isso, algumas coisas bem intuitivas ali, às vezes, no design dele. Mas eu acho que o 49, nesse sentido, ele ainda está bem próximo ainda dessa simplicidade, mas trouxe coisas que eu gosto mais do que outros, né? Por exemplo, o endgame eu acho mais interessante, né? Ele tem várias condições de encerramento. Enfim, ele encaixou comigo, né? O Harsbuck, ainda vou trazer aqui para falar, tá chegando a minha cópia aqui. Falta pouco, está aqui, está no Brasil já. Mas ele é um monstrão, né? Ele não tem esse equilíbrio. Ele foge demais do padrão, né? O jogo à parte, eu gosto, né? Sou suspeito, mas ele é bem diferente. Ele é tipo 1862, para quem jogou também, né? Ele é muito diferente, destoa demais, assim, do que a gente está acostumado, e aí isso pode gerar alguns conflitos. Eu tenho uma característica peculiar, né, no 49, que você deve saber, né? Assim, eu já tenho dezenas e dezenas de partidas e até hoje só ganhei uma. É surreal. Eu tenho milhares de partidas que eu tava indo super bem. Não perde mais, Lucas Blacher, né? Chega na final, né? Pior que você é o cara, hein, nossa, cara? Você é o campeão do torneio de 46. Tem vários títulos aí. Mas, nossa, chegou no 49 é só desastre. Eu acho que ele tem surreal. O train rush dele não é tão violento quanto um 18 Max, né? Outros assim que a gente sabe que mas é pesadinho. E tem aquela coisa, né, de que você tem que emitir ação no final da rodada. Isso é uma rodada muito grande, né? Isso aí é outro 46, detalhe. Antes de fazer qualquer coisa, você pode emitir ações no mercado e dar um dinheirinho para a companhia. Essa coisa de você só poder fazer isso no final da rodada e não faz mais nada, é terrível quando você pensa em planejar compra de trem, né? Eu já difícil, né, que as minhas primeiras partidas, né, você fica lá, tô vendo aqui, fiz as contas, né? Eu vou ter que emitir 2 ações, né, para comprar o próximo trem, né? Para garantir, vou emitir 3. Aí chega a tua vez de novo, você percebeu que tinha que ser 4, né? E aí você perde. É desse jeito que funciona. Sensacional. E só para quem entender isso aí, é que esse tipo de jogo, né, que a companhia pode ter uma saúde financeira se ela tiver ações dela mesma, né? Então é bem comum em vários tipos de OTX. Então, quanto mais ela tiver ações dela mesma, conforme ela está distribuindo dividendos, ela distribui para ela mesma também, então ela também engorda o caixa dela. Então é a melhor situação possível. Só que tem esse mecanismo de você emitir ações que você vende para o mercado para levantar um caixa rápido, né? Só que, como o Lucas falou, nesse jogo também, uma mudança sutil é que o quê? Você só pode fazer isso com uma última coisa da rodada. Então, se você emitir, é pra próxima. E como é que você calcula isso num jogo desse? Pois né?
tanta variável. Então, eu tava até vi no BGG o J.C. Lawrence lá, que é o... A descrição dele para esse jogo é maravilhosa. Uma das melhores descrições que eu já vi. Pode falar aí, Lucas, então. Não, eu teria que ler aqui, porque é poético, tá. né? É imensa ali. Tem que botar lá no link depois. E depois a gente bota, então. Mas ele era uma dúvida, era até numa parte de dúvida, assim, sobre a emissão de share, mas ele falava que o segredo é isso, é quando emitir quantas, né? Porque a gente começou a jogar aqui, a gente começou a jogar assim, quer saber? Eu vou emitir tudo mesmo, só para garantir. Só que não é o melhor, né? Você tá sacrificando a saúde da companhia e tem uma sutileza de jogo. Então por isso que a gente jogou assim, um mês seguido, porque a gente ficou fascinado, né? Porque cada vez mais que a gente queria não perder aquilo do que a gente estava aprendendo, né? Jogando ao vivo, que é outra coisa. Então tá sendo assim, sensacional, né? A gente vai parar um pouco, mas um joguinho de 98 aí, como a gente vai trazer em alguns momentos aí, os 18x quase sempre vão ser fora da alçada, mas acho que a gente não vai trazer os 18x mais falados, né, Lucas? Quando a gente trouxer, né? Sim. 1830, né? O 1846, que já estão falados, a exaustão. Acho que quando a gente trouxer um 18x, a gente vai acabar trazendo uns mais diferentões. Quem sabe aqui a gente vai poder falar do 18RH aí, né, Lucas? Opa! Tem um episódio secreto. Tem um episódio gravado aí que... Tem um episódio perdido. Tem que rolar versão pirata, né? Tem que sair aí o bootleg de podcast. Quem sabe a gente faz isso aí, um bootleg. Mas quem sabe a gente fala aqui mesmo, né? Também. Já jogamos mais agora. Mas é isso, né? Um baita 18x aí, acho que independente de se já jogou ou não, eu acho, ainda mais agora que tem na All Board Games uma versão honesta, né? De produção. É um jogo que não é difícil, assim, de regra. Não vai ser fácil, né? Óbvio, né? Eu tô falando perto de outros títulos muito, muito pesados, né? Ainda é um título bem complexo, principalmente para nem tô falando de regra, né? A gente tá falando aqui de conseguir jogar, né? Porque a chance de você falir fazendo coisa errada é muito fácil, né? É muito fácil falir nesse, né? Então, não é para todo mundo, mas para quem gosta aí da sofrência, que é um jogo altamente tem detalhe, né? Que a gente não comentou, né? Que você, nesse jogo, você pode falir, pegar um dinheiro com a agiota e continuar jogando endividado. É isso. E que nisso eu também sempre me perguntei, cara, por que alguém faz alguém isso? Alguém já ganhou o jogo assim, né? Eu ouvi dizer que... Eu acho que talvez seja possível, né? Porque tem uma característica nesse jogo, assim, que eu acho chata, mas talvez tenha a ver com isso. É o fato de que se você não abrir o companhia no começo do jogo, é muito difícil abrir ela no final se você não tiver muito dinheiro, né? Porque essa coisa de ser incremental, né? E você só conseguir emitir, né, ação no final, quando já tem os trens caros, né? Se você não tiver dinheiro para comprar um monte de ação cara, né? E ela já começar com muito dinheiro, né? Não vale a pena mais se abrir companhias, né, no final do jogo. E esse jogo tem aquela característica de que as companhias podem morrer e voltar, né? Podem morrer e voltar, exatamente. Dá pra você fazer E aí isso. eu fico pensando se de repente essa coisa de pegar o dinheiro no agiota não valeria para você fazer uma virada assim com uns quinhentão que você pega depois que faliu, consegue abrir uma empresa aí que já começa com bastante dinheiro. Não sei, né? Eu tava pensando se... O que eu ouvi falar é que você entra com sangue nos olhos daí, pra falir os outros, sabe? Que aí que é o jeito de ganhar. Isso que você falou de abrir a empresa no final, Lucas, é uma coisa que a gente demorou pra sacar aqui. É que a gente tem a cabeça do 46 que você tem um limite de quando você pode emitir, né? E nesse não. Nesse você pode botar só 20%, abrindo no maior valor, e pode emitir a 5%. E se você não tiver rota, ou tiver alguma outra companhia para doar um trenzinho ali só para segurar, você levanta uma grana violenta. Mas a gente demorou para sacar isso aqui, viu? O pessoal jogando ao vivo. Teria que não ter rota, né? Ou uma companhia que consiga te vender um trenzinho. Ou ter duas companhias. Com duas companhias dá para fazer. Ou não ter rota. Vai dar. Tá. Mas foi só jogando aqui nesse nosso intensivão que a gente viu. Quem sabe eu não chego na minha tão sonhada segunda vitória depois de tantos anos perdendo. Vamos então. Bom, então era isso, ó. Trouxemos aí Conspiracy e o 1849, né? O joguinho aí da Sicília. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí na Ludo ou mandem um e-mail aí para arqueojogos@gmail.com. Nós vamos responder aí brevemente e queremos responder aqui no programa, né? Quem sabe isso já nos gera outros assuntos. Podem perguntar de coisas aleatórias, pedir jogo, falar o que quiser, a gente quer interagir aí com vocês. Mas como a gente falou, né, no nosso jeito. Então, espalhem a palavra aí, se vocês estão quer mostrar para os amigos que já estão aí um pouco querendo ver umas coisas mais diferentes, né? Às vezes dá uma cansada aí do
das novidades, né, do que é mais falado, a gente vai sempre poder trazer aí pelo menos coisas que não vão estar tão em foco aí entre os conteúdos que existem, né, Lucas? Não que a gente querendo ser o diferentão, mas é porque o que a gente gosta de jogar de fato, né? Esse que é o problema. Sim. Esse é o nosso problema. Eu fico vendo isso, né? Tipo, agora, eu falo que não é bom datar episódio, mas, tipo, agora tá tendo essay, né? Poxa, eu cada vez menos tenho interesse de saber o que tá saindo, né? E tem tanta coisa ainda pra cavucar atrás que a gente... É até bom, né? Gasta menos dinheiro. Exato. Nada como ter uma curadoria, né? Sabendo pessoas já dizendo o que presta, o que não presta, e a gente acerta mais. Então era isso. Ficamos aqui no nosso primeiro episódio. Voltamos aí para um próximo. Lucas, mais uma vez aí, obrigado. Eu que agradeço. Tamo junto aí e voltamos aí com mais desenterradas aí desse mundo aí, desse universo gigantesco de jogos que existem, trazendo aí nossas experiências, não é mesmo? Um grande abraço. Isso aí. Falou. Até mais.